Olá, bem-vindo ao canal da Faeste Academia para mais uma pré-aula aqui da EBD, Escola Bíblica Dominical. Como estamos fazendo neste terceiro trimestre de 2022, estudando as lições bíblicas publicadas pela CPAD. Nós da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil, uma instituição com mais de 15 anos, formamos mais de 5.000 alunos nos cursos básico e médio de teologia. Aqui na descrição você vai encontrar um link para acessar a página em que você obterá mais informações sobre os nossos cursos de teologia. Nós somos pastores aqui das Assembleias de Deus do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Os nossos cursos são reconhecidos pela Convenção das Igrejas, as Assembleias de Deus. Muito bem, esta lição de número 7 tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. O texto áureo, toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3, no versículo 16. A verdade prática vai dizer: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e diz assim o texto sagrado: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A introdução da lição de número 7 vai falar que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Isso é verdade, irmãos. Quem estuda a história da igreja vai ver que em vários períodos históricos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, foi atacada pelos inimigos de Cristo, os inimigos do Evangelho, sempre tentando denegri-la, distorcê-la, escondê-la, para que o povo não tivesse acesso aos seus ensinamentos eternos, aos seus ensinamentos divinos. As táticas foram muitas, às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras, como está acontecendo nesses tempos pós-modernos, e nós vamos tratar disso mais à frente. Hoje não é diferente, infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada, entre aspas. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para essas pessoas, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. O tópico primeiro vai falar sobre a Bíblia e o espírito desta era. Ponto primeiro, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma
cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Veja o que diz o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Né? Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Muito bem, então nesses tempos considerados pós-modernos, cultura líquidas e etc., muitos têm se levantado para relativizar o ensinamento das Escrituras Sagradas, porque não querem mais aceitar os valores absolutos que a Bíblia Sagrada apregoa. Eles querem viver de acordo com as suas próprias concupiscências, suas próprias cobiças. Ou seja, eles querem escolher o tipo de vida que mais lhes agrada, em detrimento do que a palavra de Deus ensina sobre determinados assuntos. Mas nós, como cristãos, aceitamos a Bíblia Sagrada como a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus e não podemos abrir mão disso. Ponto 2, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja. Começa lá na sociedade, toda essa erva daninha do relativismo, essa questão de criticar os valores absolutos que nós recebemos dos nossos pais, os valores judaico-cristãos sobre casamento, sobre relacionamento social, sobre todos esses outros tópicos que, de uma maneira geral, envolvem a sociedade humana. Hoje em dia, querem relativizar tudo isso, querem abandonar esses valores absolutos que a Bíblia ensina, em detrimento, como eu já falei, das opiniões próprias, das novas ideologias, para defender o que a Bíblia condena. E, portanto, inventaram essa questão do relativismo, onde se diz que cada um tem a sua opinião própria, cada religião tem a sua opinião, pessoas não religiosas têm a sua opinião, e o que vale é o que a pessoa acha, e não o que um livro sagrado de qualquer religião possa dizer ou ensinar sobre aquele assunto. Mas isso está absolutamente, do ponto de vista escriturístico, contrário ao que Deus ensina na sua palavra. Não há mais parâmetro para dizer o que é certo e errado. Essa que é a verdade. Então, o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa, e o que é certo para outra pessoa pode ser errado para mim. Então, esse é o relativismo cultural, E isso já está penetrando na igreja, ou seja, para muitos que se dizem cristãos, já entendem que não é bem assim que a Bíblia fala, não é bem assim que a Bíblia ensina, conforme os reformadores ensinaram, conforme os pais da igreja ensinaram, conforme os apóstolos de Jesus Cristo ensinaram, que hoje precisa ter uma nova roupagem para agradar os que defendem essas novas interpretações, essas novas formas de ver as coisas, de entender as coisas, de viver nessa sociedade pós-moderna. Mas nós vamos ver que tudo isso, irmãos, é uma artimanha, uma sutileza de Satanás para destruir os fundamentos da fé cristã. O tópico 2, ele vai falar sobre a Bíblia e o politicamente correto. Ponto 1, a criação de uma narrativa. O texto bíblico diz no Salmo 11, no versículo 3, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Muito bem, é isso que Satanás quer fazer na sociedade odierna. Ele quer destruir os fundamentos judaico-cristãos, os fundamentos da fé cristã, que é calcado aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus, especificamente no Novo Testamento, no ensinamento de Jesus Cristo e de seus apóstolos. Eles querem desconstruir, ou seja, desfundamentar, tirar os fundamentos desse pensamento judaico-cristão, para impor esse novo pensamento relativista,
pós-moderno, líquido, né, que desconstrói o que Deus nos ensina nas Escrituras Sagradas. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias, né? Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Tudo isso nasceu lá no QG do inferno. É Satanás que está por trás de tudo isso, né? E nós enfrentamos uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 6. Então nós temos que levantar a bandeira da verdadeira palavra de Deus, defender as verdades absolutas da fé cristã. Não podemos sucumbir, não podemos aceitar esse relativismo, esse politicamente correto. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros, né? Essa sempre foi a intenção de Satanás. Ele tentou de várias formas destruir a palavra de Deus, a Bíblia. Sempre queimando exemplares da Bíblia, escondendo a Bíblia nos mosteiros para que o povo não tivesse acesso. Mas hoje que a Bíblia já é o livro mais traduzido, mais publicado, mais divulgado no mundo, né? Hoje o que ele quer fazer? Desmerecer os ensinos da Bíblia, desconstruir os ensinos da Bíblia. Ele mais ou menos fala da seguinte maneira: tudo bem, você pode ler a Bíblia, você pode seguir a Bíblia, mas interpreta ela dessa forma aqui, segundo as ideologias pós-modernas. Não podemos ser mais radicais em certos pontos comportamentais. Temos que aceitar como as pessoas querem viver, da maneira que elas acham certo. É isso que eles estão tentando impingir, né, inculcar, né, na sociedade e, por tabela, né, nas comunidades de fé cristã. Dentro desse modelo de politicamente correto, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Na verdade, não tem nada de novo nisso, né? Amado ouvinte ou professor da Escola Bíblica Dominical, não tem nada de novo. Isso aí são táticas que Satanás vem usando desde que ele se rebeliou contra Deus, mesmo que desde que ele começou a destilar o seu veneno mortífero ali no Jardim do Éden, ao longo da história, tanto ali do Antigo Testamento, do Novo Testamento e ao longo da história da igreja. Ele sempre tentou distorcer, desmerecer, desconstruir, né, sempre com táticas diferenciadas. E hoje, nos tempos pós-modernos, ele está usando essa tática aí do politicamente correto, que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos aceitar, né? Por esse novo modelo, né, essa nova ética, entre aspas, está correto fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Por quê? Porque, né, é relativização da Bíblia, da palavra de Deus, né, e qualquer coisa que a pessoa decidir fazer dentro desses novos parâmetros éticos, isso é aceitável para essas pessoas, para essa nova metodologia, essa nova sociedade odierna. Ponto 2 vai falar da criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Nós que somos cristãos fiéis, que defendemos a palavra de Deus, vamos ser execrados, vamos ser perseguidos, vamos ser vituperados, vamos ser vilipendiados, vamos ser anulados, cancelados e etc. Mas nós temos que perseverar, permanecer firmes, perseverar até o fim, né, para sermos salvos. Temos que defender a Bíblia como uma palavra inspirada de Deus. Não podemos abrir mão disso de jeito nenhum, de forma alguma, né, para lutarmos, né, com as armas espirituais que o Senhor nos concedeu, né, para vencermos esta batalha. E o Senhor está conosco. Muito bem. Não há espaço para cristãos conservadores hoje na sociedade odierna. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos, né? Isso no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E a tendência é
aumentar mais ainda esse tipo de situação. Antes de tratarmos do tópico 3, né, não esqueça de olhar aqui na descrição, né, o link que vai te dar acesso aos cursos de teologia da FAEST Academia, uma instituição de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, com 15 anos de atuação, mais de 5.000 alunos formados e muitas turmas em formação nesse exato momento. Nós temos cursos presenciais que são feitos em núcleos, em igrejas evangélicas espalhados pelo Brasil todo, e temos também a nossa plataforma de cursos online, onde você, em qualquer momento, né, qualquer horário do dia, qualquer tempo que você tiver disponível, você pode acessar os cursos. O nosso certificado é reconhecido convencionalmente, né, pela convenção, né, e você vai poder, né, aprender mais das Escrituras Sagradas. O tópico 3 vai falar a Bíblia e o outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, né, irmãos? É a deturpação do evangelho verdadeiro, mas podemos usar esse nome, outro evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, né? Que ainda que um anjo, né, viesse trazendo um evangelho diferente do evangelho da graça que ele havia pregado, deveria ser considerado anátema, maldito, né? Então esses outros evangelhos que querem pregar hoje em dia, né, para nós, são anátemas, são evangelhos amaldiçoados, evangelhos falsos, evangelhos demoníacos, né? O ponto primeiro fala uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Ressignificar a Bíblia, irmão. O que é isso? Trazer um novo significado para a Bíblia, ou seja, aquele entendimento que vem sendo formulado, formatado, moldado ao longo dos séculos, através de pensadores, de cristãos, né? Homens de Deus como Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley, né? Jonathan Edwards e muitos outros que trouxeram ali a sua contribuição, homens de Deus e os apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João também, os pais da igreja. Tudo isso a gente tem que deixar de lado, porque as cabeças pensantes hoje acham que sabem mais do que, né, esses homens de Deus ao longo da história da igreja. Temos que deixar de lado para seguir uma nova metodologia proposta aí por esses homens que estão nas mídias, né, sociais hoje, pregando este outro evangelho. E eles criaram essa nova metodologia aí, que quer ressignificar a Bíblia, quer dizer, trazer um novo significado de acordo com a cultura pós-moderna, com a cultura líquida que estamos vivendo. Nós não podemos olhar os acontecimentos da sociedade e depois procurar uma maneira de justificar ou defender essas coisas, essas novas ideologias. Nós temos que partir da Bíblia para o que está acontecendo, e não o contrário, né? Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico, no caso nesse outro evangelho, dessa nova metodologia de interpretação, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? De forma alguma. Não é o leitor hoje que vai dizer o que a Bíblia tem a dizer. A Bíblia fala por si mesma. O autor bíblico, ele escreveu ali para os seus contemporâneos, mas tem uma palavra de Deus ali que ela é atemporal, ou seja, os princípios de Deus são atemporais. Eles nos alcançam hoje e vão estar válidos até os últimos dias. Essa que é a verdade. Então eles querem inverter as coisas, né? Os exegetas de hoje chamam essa hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, como centrada no leitor. É o leitor que decide o que está certo e o que está errado, né? De forma alguma, irmão, não podemos aceitar esse tipo de situação. O autor bíblico, nós temos que interpretar o que ele falou ali nos originais,
para os seus contemporâneos e aquilo que nos alcança, né, nos dias atuais. O ponto 2 desse tópico 3 é novas teologias. Esse outro evangelho, entre aspas, também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. É o que dizem. Surge o evangelho social, entre aspas. Conferir lá João, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 26. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Agora, criar essa teologia inclusiva para encaixar o relacionamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo como algo válido, aceitável à luz das Escrituras. Ou seja, tentando desmerecer, denegrir ou desconstruir o que a Bíblia ensina sobre isso. E isso não pode ser aceitável. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Olha só, essa é a nova narrativa que eles querem criar. Quem pensa como um cristão hoje, um cristão ortodoxo, um cristão conservador, é considerado fascista, homofóbico e propaga um discurso de ódio. E na verdade não é isso, nós estamos apenas ensinando o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus apregoa. Nada mais, nada menos. E isso sempre foi ensinado, sempre foi falado dessa forma. Mas hoje é considerado, em alguns lugares, até um crime você falar as verdades da palavra de Deus. E isso tende a piorar, irmão. Não vai melhorar, isso tende a piorar. Nós temos que estar preparados para isso. O último tópico vai falar: a Bíblia é sempre atual a palavra de Deus. Por quê? Ela é sempre atual a palavra de Deus. Primeiro, ela é revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. É um livro antigo, sim, mas a mensagem da Bíblia é sempre atual. Ela sempre fala ao homem contemporâneo. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Foi Deus que revelou, foi o Espírito Santo que usou homens santos para escrever a revelação da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Veja o que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 a 21. Deus se revelou através das páginas da Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Veja o que está escrito em Isaías 59, versículos de 1 a 4. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Essa que é a verdade, irmão. São falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pregadores. E temos que estar atentos para não sermos levados por esse vento de doutrina. A Bíblia também, ela é a palavra de Deus porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela é tanta revelação de Deus e isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante, infalível, E nós cremos que a palavra de Deus deve ser interpretada como, nos seus originais, como ela é. Não temos que ressignificar a Bíblia de forma alguma. É o homem que tem que se adaptar ao que a Bíblia ensina. É o ser humano, não importa de que época, é que tem que se enquadrar nos ensinamentos das Escrituras, e não o contrário. Não temos que manipular a palavra de Deus para agradar a sociedade pós-moderna, agradar certos grupos da sociedade. De forma alguma. A Bíblia é a palavra de Deus e aquele que tirar alguma coisa da Bíblia ou acrescentar alguma coisa à Bíblia vai sofrer a punição eterna da parte de Deus. Hoje ninguém tem esse tipo de inspiração
que os autores bíblicos tiveram, né? Hoje você pode ter uma iluminação para entender o texto bíblico, mas não há e não haverá nenhuma nova revelação de Deus. Tudo que Deus tinha para revelar está revelado nos 66 livros da Bíblia Sagrada, né? Conforme nós cremos, né? E a nossa declaração de fé também, né, nos ensina. Então não há mais nenhuma revelação para acrescentar algo à Bíblia. Apenas iluminação do Espírito Santo para entendermos o que a Bíblia já registra, já tem, né? E isso sim é o que acontece hoje em dia. Então a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Muito bem, estamos chegando na conclusão desta lição de número 7, uma lição importantíssima, né? Então você que é professor da escola dominical, você precisa passar esse conhecimento, esse ensinamento para os seus alunos, para que eles, né, se preocupem em ter um conhecimento aprofundado das Escrituras Sagradas, para não se deixarem levar por essas novas metodologias, essas novas teologias que querem desconstruir e desmerecer os princípios da palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus. Nesta lição, vimos que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Temos que prestar atenção, ter cuidado em relação a isso, né? Lembre-se sempre, a nossa guerra é espiritual. Não é contra o falso pastor A, B ou C, o falso profeta A, B ou C, ou a rede social A, B ou C, ou a autoridade política A, B ou C, não. A nossa luta é contra Satanás e seus asseclas, né? Contra as hostes espirituais da maldade que estão aí espalhando essa erva daninha, esse veneno mortífero para destruir os fundamentos da fé cristã. Então, em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. É o que eles procuram dizer, essas pessoas, a não ser que ela seja reinterpretada e ressignificada. E isso nós não podemos aceitar. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Esse ensino daninho aí, essa erva daninha que estão pregando nesses tempos pós-modernos. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto, né? Temos que vigiar nesse aspecto, temos que ter muito cuidado. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. Não podemos de forma alguma fazer isso. A Bíblia é a palavra de Deus, enfatize bem isso. E por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Chegamos ao fim aqui desta lição de número 7, nessa videoaula, né, sobre a lição de número 7. Né, que Deus abençoe seus estudos. Não esqueça de deixar o seu like aí, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse ensinamento bíblico, né, correto à luz das Escrituras Sagradas. E aqui não deixe de visitar aqui na descrição o nosso link para acessar os cursos de teologia da FAEST Academia. Deus abençoe os seus estudos e até a próxima aula, querendo Deus.